1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast Next, 7, 8, gut gemacht. Alô, Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e saída definitiva não quer dizer que eu nunca mais vou voltar para o Brasil. Pessoal, eu sou o William e hoje eu vou descobrir se definitivamente eu estou enrolado ou não. Oi, pessoal, eu sou a Mariana, teoricamente especialista no assunto, e vou confundir um pouco mais a cabeça de vocês aí em relação a esse assunto de saída definitiva. Então, hoje é um tópico aí, uma pauta muito pedida pelos nossos seguidores aí. Eu acho que toda semana alguém manda mensagem aí perguntando, toda semana alguém manda aí perguntando se como é que não é, como é que funciona. Eu, particularmente, tenho meio nebuloso na minha cabeça como é que funciona essa tal de saída definitiva do Brasil aí. Os blogs, acho que o assunto é tão complexo que você pesquisa e não tem uma resposta mais direta, assim, sabe? Tudo depende, tudo... Enfim. E aí hoje a gente chamou a Mariana aí para explicar para nós como é esse tema tão cabeludo aí. Vamos ver se a gente consegue destrinchar e deixar o pessoal mais tranquilo ou menos tranquilo, né? Mas antes de a gente começar a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Pois bem, quem são vocês na fila do Biergarten? Se apresentem aí para a plateia. Bom, meu nome é Mariana, eu sou contadora no Brasil e estudante de contabilidade na Inglaterra. Tenho especialização na área tributária e financeira pela UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina. Sou docente no Brasil também e tenho um escritório de contabilidade, trabalho em parceria com um outro escritório em Londres. Nossa especialidade é imposto de renda e saída definitiva, tudo que envolve a tributação de pessoas físicas residentes ou não no Brasil. Você é uma pessoa onipresente, pelo que eu vi aí, né? Você tá em todos os lugares? Como é que tem vivo de ponte aérea. Tem teleporte aí na Inglaterra? Como é que é esse negócio aí? Bom, vamos lá, eu sou o William, então, já estive algumas vezes aqui nos podcasts do Alemanha Cast, né? Sou engenheiro, trabalho na área de engenharia também aqui na Alemanha já há 6 anos, né? 6 anos, se não me engano. Nossa, passa muito rápido o tempo. Eu tô indo pro quinto já, né? Isso daí, passa muito rápido. E estou aí hoje para contribuir com o tema. É um assunto que nem eu falei, né? Um assunto bem cabeludo aí, saída definitiva fiscal do Brasil, né? Se não tem um caminho tão claro assim na minha concepção, né? E hoje a gente vai discutir aí o que é e se devo fazer ou não, né? Então, antes da gente entrar em detalhes do fazer ou não fazer, eu queria que você explicasse para nós, afinal de contas, o que é a saída definitiva. O nome certo seria saída definitiva fiscal do Brasil? Seria isso? Acho que a gente pode chamar de saída fiscal do Brasil ou declaração de saída definitiva do país, que é o nome que a Receita Federal dá. Definitiva significa para sempre, né? Nunca mais vou poder voltar para o Brasil. Definitiva significa quero esquecer o Brasil. Não. Eu lembro quando eu comentei com a minha família que eu ia fazer a saída definitiva do Brasil, a primeira pergunta que foi... você não volta nunca mais? A sua mãe com os olhos marejados já. Meu Deus, filho, William, você vai definitivamente abandonar? Esse nome aí é meio zoeira, né? É uma dúvida assim, que muita gente tem. Então, bom, vamos lá. Para começar toda a história, eu queria desmistificar isso de que a pessoa fez a saída definitiva e não pode voltar nunca mais para o Brasil. Você pode voltar pensando que todo mundo que fez, pelo menos 95, 98% das pessoas que fazem a saída definitiva são brasileiros. A gente considera que você sendo brasileiro, você pode ir e vir a qualquer momento para o seu país. A declaração de saída definitiva, ela nada mais é do que uma declaração de imposto de renda, onde você informa que você saiu fiscalmente do país, não quer mais dever nenhum tipo de informação para a Receita Federal. Essa é a ideia da declaração de saída. Conseguiu resumir bem, né? Então significa que eu não tenho mais rendimento lá, não tenho, por exemplo, não estou mais trabalhando numa empresa, então eu digo, galera, tô fora e tô indo para outro lugar, né? Basicamente, não quero dever explicações. Com isso eu me livro de todo ano apresentar lá minha declaração, né? Aí não preciso apresentar mais nada, teoricamente, para o governo brasileiro. Isso, exatamente. Por que essa declaração é importante? Bom, eu acredito assim, que existem várias coisas que um brasileiro, quando sai do país, leva em consideração, né? Então, a qualidade de vida, ou o salário, em alguns momentos, o pessoal que sai para trabalhar, ou até mesmo quem sai na intenção de passar 2 meses e acaba ficando 10 anos. Acontece com muita gente. A saída definitiva ela é importante para que você não tenha nenhum tipo de complicação em relação a impostos. E aí a gente
mais para frente vai falar com um pouquinho mais de detalhe, mas é para que você não tenha que pagar 2 vezes sobre o mesmo rendimento, ou que você seja tributado de forma injusta pelo Brasil em relação a rendimentos que você tenha fora do país. A gente parte do ponto de que todo brasileiro que é residente no Brasil, e aí acho que vale também fazer um parênteses, que residente não necessariamente quer dizer morador. Existem 2 termos específicos que a gente pode falar com mais calma também, que é o residente e o domiciliado. Então a pessoa pode ser domiciliada e não residente, ela pode ser residente, mas não domiciliada. Então depende muito aí do contexto. Mas é importante para que você evite pagar impostos indevidamente, é basicamente isso. E claro, para controle da Receita Federal, de saber que você, olha, eu moro em outro país agora, não devo nenhuma satisfação, então a Receita Federal já coloca o seu CPF ali de escanteio, que não vai te incomodar em relação a nenhum rendimento que você quiser transitar aí entre os países. Tá, você falou aí de pagamento em duplicidade, né? Como seria isso? Vamos lá. Quando você tem um rendimento no Brasil e em outro país, você tem que levar em consideração que para a Receita Federal, e aí eu vou sempre citar para a Receita Federal, porque pode ser que outros órgãos federais ou estaduais ajam de forma diferente. Então, especificamente para a Receita Federal, se você tem um rendimento em outro país, é um rendimento do exterior, independente do tipo de rendimento que é. Então, se é de salário, se é aplicação financeira, se é aluguel, enfim, se é a venda de um imóvel, qualquer coisa. Então, quando esse dinheiro chega até você de alguma maneira, ou você recebe ele, seja no Brasil ou em outro país, ou envia esse dinheiro para o Brasil ou não, a Receita Federal quer saber que dinheiro é esse, quer aplicar o imposto sobre ele e tudo mais. Alguns países não possuem acordo para evitar essa bitributação. Então, países que têm a carga tributária maior do que o Brasil, geralmente não se paga nenhum imposto no Brasil, mas os países que têm carga tributária menor ou paraísos fiscais, por exemplo, Ilhas Virgens, que o pessoal adora abrir um offshore, então acaba que o Brasil fala, tá bom, se lá você não tem que pagar imposto, aqui você tem. Isso são coisas que acontecem com pessoas que são residentes no país. Então, que tem ali uma residência fiscal, tudo certinho, que não decidiu morar fora do Brasil. E também acontece com quem saiu do Brasil, mas não fez a saída definitiva, porque do ponto de vista da Receita Federal, você continua como residente fiscal, e existe a possibilidade de você ter essa dupla residência, mas eu acredito que também ninguém em sã consciência aí optaria por isso se não fosse tributariamente aí favorável, né? É complicado, né, essa questão de onde paga mais ou onde paga menos imposto, né? Como é que se sabe isso, né? Geralmente é ideal que você estude um pouco, assim, em relação ao país que você tá, qual que é a carga tributária, se você trabalha numa empresa, entender com o RH da empresa, como que é feito ali o desconto no seu payslip e tal, para que você tenha uma noção ali, mais ou menos, do quanto você está pagando de imposto naquele país. É importante também entender se esse país onde você está indo morar ou mora tem um acordo para evitar essa dupla tributação com o Brasil. Existem países que não têm. Então, a Alemanha tem ou não tem? É o caso da Alemanha, É o caso da Alemanha. Não existe um acordo firmado entre os 2 países que fale, a pessoa que trabalha na Alemanha e tem um salário não precisa pagar imposto no Brasil sobre esse salário. Não existe esse acordo. Existe sim um decreto no Brasil que permite a compensação do imposto federal, o imposto sobre renda, que se paga na Alemanha. Isso quer dizer que, se você tem um salário na Alemanha, paga o seu imposto certinho ali, via salário, faz a sua declaração de imposto na Alemanha. Quando você fizer no Brasil, se for o seu caso, você precisa informar o salário que você teve e quanto de imposto você pagou na Alemanha. E aí o Brasil vai fazer uma continha para ver se você pagou mais do que ele está tributando ou menos. Se você pagou menos, tem que pagar a diferença. Se você pagou mais, então, fica 0 a 0. Então, na Alemanha, você vai pagar mais, eu acho. Né, William? Mais, deixa eu orar que ele descontou. Com certeza, né? Meu Deus do céu, amado. Geralmente, em países europeus e até Estados Unidos mesmo, a carga tributária fica em torno de 20% a 40%, às vezes até 50% em alguns casos. Então, naturalmente, já pagou mais do que o Brasil tributa. Mas acho que tem um ponto também para a gente levantar, que é a conversão. Depois, também, a gente pode... são muitos detalhes, né? Por cima do salário ou em valores, né, finais, né? Porque daí do euro... Se bem que o euro tá caindo, né? Baixou de 6 já, então, né? A gente precisa considerar salário bruto, né? Então...
Uma dúvida assim, Mariana, que eu acho que é interessante comentar. Tem muita gente que vem ou para a Alemanha ou vai mudar e vai por um curto período de tempo, né? Seja, vai fazer um estágio, vou ficar 1 ano, né? E tem aquelas pessoas que já mudam no sentido de, vou ficar 3 anos, já vou ficar por um longo período de tempo. Você recomenda também para quem sai por um curto período, assim, 1 ano, também fazer uma declaração de saída ou ficar mais no caso, assim, de quem realmente migra, né, definitivamente? Tem um limite de tempo, né, para fazer? Depende. Depende bastante, assim. Acho que se a pessoa não tem a intenção de ficar mais tempo do que ela tá indo para ficar, por exemplo, às vezes você viaja, eu, por exemplo, viajo bastante, então eu viajo, minha previsão é de ficar 6 meses, por exemplo. Mas a intenção não é ficar para sempre, né? Eu vou lá 6 meses. Claro que pode acontecer e acontece com muita gente ficar bastante. Sim. Mas se você não tem a intenção de ficar definitivamente, eu sugiro que não faça ainda a declaração de saída. Porque você não sabe muito bem o que vai acontecer. E aí a gente traz também o conceito, né, de residente e não residente no Brasil. Existe uma contagem de dias, de tempo que você pode passar ou não no Brasil ou no exterior para que você seja considerado residente ou não residente. Então, acho que vale a pena levar em consideração essa contagem dos dias e se você tem a intenção, né, de ficar ou não. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a comunicação de saída, né? Qual que é a diferença de um para o outro? Todo mundo pergunta e é simplesmente essa questão da intenção. Eu estou saindo com a intenção definitiva, né, com a intenção de ir, ficar um longo período de tempo ou não. Se a sua intenção não é ficar um longo período de tempo, eu sugiro que não faça a declaração de saída. E no caso, para fazer, eu li em algum lugar que tem que ser até final de fevereiro, acho, né, de cada ano, né? Isso, são 2 prazos que a gente precisa considerar. O primeiro é da comunicação de saída, que em geral acontece, o período dela, né, é em fevereiro, então do dia 1º ao dia 28 de fevereiro é o prazo que você tem para comunicar a sua saída do ano anterior. Então, se você saiu aí em 2021, foi morar na Alemanha ou qualquer outro país, esse é o prazo que você tem para fazer a sua comunicação de saída definitiva. E se eu não fiz a comunicação de saída definitiva, o que acontece? Nada. Essa é a verdade, não acontece nada. Ela é uma obrigação acessória à declaração. Não gera multa e ninguém vai te incriminar aí porque você não fez, porque justamente, como o próprio nome diz, ela é só uma comunicação. Ao passo que eu também posso fazer a comunicação e não sair de forma definitiva do país, mudar de ideia e voltar. Ela não vai caracterizar a sua não residência. E depois tem a declaração de saída definitiva, que é a declaração em si do imposto de renda, mas com o propósito de saída definitiva, que é onde você informa a data em que você saiu. Então, se você fez a comunicação, você tem que usar a mesma data na declaração. E o período dela é o mesmo período do imposto de renda, 1º de março a 30 de abril. Talvez o que aconteceu comigo, eu acho que é bacana comentar. Eu fiz a comunicação em fevereiro, né? Coloquei a data que eu saí, no caso foi 1 de abril, se eu não me engano. E quando chegou na ocasião de fazer a declaração em si, né? Eu tive que fazer de um ano cheio e depois uma declaração só dos 4 meses referente ao ano fiscal. Que eu saí. Então, assim, fazer uma declaração de imposto de renda frente a 4 meses, eu tive que você tem que picar tudo e mostrar o seu estado atual em 1 do 4. Qual que era o seu estado fiscal atual em 1 do 4 do ano que você saiu? E isso, você tem que entrar em contato com o banco, entrar em contato com não sei o quê, porque você tudo tem que saber, porque normalmente você trabalha em ano cheio, né? 1 de janeiro até 31 de dezembro. E os formulários já estão prontos, os informes de rendimento já tem tudo pronto e tal. Dá um trabalhinho. Dá um trabalho, né? Mas uma vez só, né? Só uma vez. Pelo amor de Deus, faz. Então, a pergunta de R$1 milhão aí, Mariana. Fazer ou não fazer, né? Fazer. Eu acho que depende, mas sempre vou aconselhar para a pessoa fazer. O que acontece? Alguns casos e algumas situações muito específicas fazem com que a gente fale, talvez você pode segurar mais um pouquinho e não fazer agora. É o caso, por exemplo, de quem recebe herança no país e está no processo de inventário. É o caso de quem vai vender um imóvel, tipo, semana que vem, daí, né, acho que acaba que a gente pode esperar um pouco. E aí vale dizer também que você não precisa, por exemplo, peguei meu avião, fui direto para a Alemanha, dia 23 de fevereiro de 2022. Não necessariamente você vai utilizar essa data como a data de saída. E aí a gente já vai para um esquema assim mais difícil de entender, talvez, que existe a contagem, né, como eu disse antes. Existe uma contagem de dias. Então, para você poder ser considerado não residente, você precisa passar 183 dias fora do país consecutivos, ou não, ou 12 meses sem consecutividade também. Então, assim, vamos supor que você vá hoje e aí, daqui 6 meses, fala, não é isso, eu vou voltar pro Brasil.
Daí você volta. E aí, você é residente ou não residente, né? Como que faz a declaração? Então, vale a pena a gente contar esses dias aí para entender. O que acontece muito, que a gente sugere é, saiu dia 23 de fevereiro de um ano, você só vai fazer a declaração no próximo ano. Então, lá em abril de 2023, por exemplo, se for o caso de 2022, né? Então, espera até lá, que aí você vai chegar lá no ano que vem, vai ver se é isso mesmo que você quer, e aí faz a declaração. Então, existe muito esse jogo, assim, de dias, de entender. Tem gente, por exemplo, que passa 3 meses no Brasil, 4 em outro país, daí volta pro Brasil, fica 2 semanas, volta... Então, a gente precisa contar os dias, e é um trabalho, assim, de pegar o calendário e ficar contando os dias úteis ali para ver se dá tudo certinho. Então, no final das contas, fazer ou não fazer. Faça, se a intenção é de caráter a longo prazo, para ficar fora do país. Para evitar qualquer tipo de complicação aí. Tem algum bloqueio assim, Mariana? Por exemplo, eu mudei, já estou 6 meses ou 12 meses fora do Brasil já, quero fazer declaração. Existe um bloqueio, por exemplo, eu tenho uma empresa aberta, não posso fazer. Existe um bloqueio assim? Existe. Que eu não possa fazer mesmo? Existe nos casos de, se a pessoa tem uma empresa ativa no nome dela, ela não vai conseguir fazer a saída definitiva. E aí, são várias vertentes, né? Mas, em resumo, quem tem empresa ativa e é o próprio responsável, então se o seu CPF é o responsável na Receita Federal por essa empresa, você não consegue fazer a saída definitiva. Porque aí, na hora que você tentar transmitir, a Receita já vai falar, olha, tem um CNPJ ativo nesse CPF, na data tal, não pode fazer. E existe um outro bloqueio também, não? Por exemplo... Não, foi uma recomendação, né? Em relação à herança, esse dinheiro que tá entrando, alguma coisa lá, né? Então, mas isso não é melhor não fazer, né? Mas se quiser fazer também, depois se explica, né? O que acontece, às vezes, é porque pode ter um problema na hora da pessoa receber esse dinheiro. Porque, vamos lá, né? Qual que é a intenção? Você faz a saída definitiva e comunica ao banco que você saiu e ele fecha a sua conta. Entendi. Então, se você não tem uma conta no Brasil, como que você vai receber, né, essa herança? E aí, todo mundo quer receber. Acho que... Claro. Em poucos casos, as pessoas vão abrir mão, né, desse recebimento. Acho Sim. que nem tem, mas... então, acaba que fica um pouco mais complicado. Existem N maneiras de solucionar, claro. Você pode abrir uma conta de não residente, fazer todo o trâmite, mas talvez seja um pouquinho mais complicado, mais demorado. A gente sabe que a questão de herança, inventário, já é uma coisa muito demorada. Então, o que puder fazer para facilitar... Agora, ser proprietário de imóvel ou receber rendimentos de imóveis não é um bloqueio, por exemplo. Não é. E você pode ser não residente e receber rendimentos no Brasil, sem problema nenhum. Ou ter um imóvel no Brasil também, né? Ou ter imóveis, compra e venda de imóvel, aluguel, qualquer coisa. Só para parte por leão, tá tudo certo. É só pagar o imposto. Mas é o E aí fica todo objetivo mundo do bem. governo, né? É o objetivo do governo. Só dá só um pedaço de sorvete para ele e tá todo mundo feliz. Exatamente. Uma mordidinha, uma fatia de pizza para ele, pronto. Tá, e uma pergunta que teve um seguidor que mandou, né? No caso, acontece muito, né? Por exemplo, foi até o caso do William, o meu, assim, a gente vinha a trabalho para a Alemanha, né? E a minha esposa não trabalha, né? Ela tem que fazer também? Sim e não. Sim e não. Vamos lá. O fato da pessoa trabalhar ou não gera a obrigação dela fazer. Então, por exemplo, se... eu não tenho nada no Brasil, não tenho nada na Alemanha. Preciso fazer a saída definitiva? Precisar, eu acho que não é bem a palavra, mas você pode, se você quiser. Se eventualmente você falar, eu vou ter um rendimento, né? Eu vou ter em algum momento eu vou querer trabalhar, vou querer ter um rendimento ali na Alemanha, por exemplo, pedido que você faça. Até porque a gente volta no sentido de que se você não fizer, o Brasil está considerando que você é residente. E aí, se em algum momento você tiver um salário, um rendimento fora do país, você precisa declarar no Brasil também como residente. Então, é justamente para tirar essa obrigação aí fiscal, né, essa burocracia da declaração de imposto de renda no Brasil, mesmo que a pessoa não tenha nenhum tipo de rendimento. Tem um outro lado também, que é a estratégia, né? Então, por exemplo, a pessoa não tem nenhum tipo de rendimento, tal, mas vale observar se a declaração no Brasil era feita conjunta ou não, que também não quer dizer nada, é só para observar mesmo. Então, se foi feito conjunta e o marido, por exemplo, fez a saída definitiva, vai ser solicitado no momento da comunicação se você tem dependentes ou não que saíram junto com você na mesma data. Aí você vai falar que não. Daí vai falar, tá bom, ok. Na declaração, se você colocar um dependente, é a mesma coisa. Vai perguntar, saiu na mesma data que você ou não? Aí você pode colocar que sim ou que não. Se você colocar que sim, automaticamente a pessoa já vai processar, a Receita já vai processar a saída da pessoa e fica tudo certo. Alguns casos facilita, porque, enfim, já faz uma declaração só e sai os dois, né? Mas vale também olhar para o outro lado de que se os dois tiverem renda, as rendas vão ser somadas.
né, na hora da tributação. Mas não é, mesmo que a pessoa não tenha nenhum vínculo, acho que se não quiser ter essa preocupação de ficar declarando, nada disso, a menos que a pessoa tenha bens, por exemplo, em nome dela, ou estrategicamente ela queira manter a conta normal no Brasil, né, precisa ajudar a família, alguma coisa nesse sentido. Daí, enquanto ela não tem nenhum rendimento, ela mantém do jeito que tiver, para evitar também qualquer tipo de... precisou fazer alguma coisa no Brasil, tem a conta lá. Sim, falando em ter conta no Brasil, né, eu, de vez em quando mando um dinheiro pro Brasil e sempre uso o TransferWise, né, que se chama Wise agora. Ele sempre dá um alerta, não mande acima de X por ano, né? Alguma coisa assim. Por que esse valor aí? Acima disso eu tenho que pegar pro Leão e falar, de vez de um pedaço de pizza eu vou te dar 3 aqui. É isso? Não. É porque as transações internacionais acima de $10 mil precisam ser comprovadas com a origem do dinheiro. Não que de outra forma não precisa. Naturalmente, quando você vai fazer uma transação, o banco te pede alguns documentos, né, comprovação, passaporte e tal, para você fazer um cadastro e tudo mais. Mas quando as transações são acima de $10 mil, aí envolve o Banco Central, que tem um poder, se não igual ou maior até que a Receita Federal em relação a essas movimentações financeiras. E vale dizer também que o Banco Central do Brasil, junto com o Banco Central de outros países, estão trabalhando num grupinho da Luluzinha, assim, que eles se conversam, né? mandam informações um pro outro, rola uma fofoca aí entre os bancos. Tá vendo, William? Melhor deixar o dinheiro... Tá vendo, William? Pra poder saber o que tá acontecendo. Então, por isso que tem esse controle aí do banco. E esse número de 10 mil é engraçado, quando eu voltei do Brasil agora, cheguei no aeroporto aqui em Frankfurt, e aí veio um guarda disfarçado lá, me parou e falou assim, de onde você tá vindo? Eu falei, lógico, do Brasil, saindo do avião aqui, né? Falou, você tá trazendo algum dinheiro, moeda em espécie, acima de 10 mil euros em espécie? Eu falei, não, tenho 30 euros aqui. Então pode ir embora, então. Aí ele ficou enchendo minha paciência se eu tinha mais de 10 mil euros ou dólares em espécie, né? Tá também nesse esse limite. Tá bom, né? Vou despachar na mala 10 mil lá, né? E, cara, é muita confiança, né? Eu apertei o 30, agora pode ir embora. Não, e o pessoal, assim, às vezes confunde um pouco, porque o limite de $10 mil é $10 mil ou equivalente em outra moeda. Ou seja, 10 mil euros, 10 mil libras, 10 mil reais, né? Então, assim, o pessoal não é uma coisa comum, assim, de ser fiscalizada, mas existe, né? Então tá lá tudo bem documentado, assim, os bancos se conversam cada vez mais. Cada vez mais não tem como fugir. William, vai ter que começar a guardar dinheiro no colchão aí, cara. Pois cara, vou ter que colocar na cueca, vou ter que aprender com os políticos. Estão aí, né? Por isso que estão mandando. Talvez seja uma maneira segura. Mas uma pergunta que eu ia fazer, Mariana, a gente conversou bastante sobre fazer ou não fazer a saída, posso fazer, é opcional e etc. Mas assim, uma vez que eu fiz e me entreguei, por exemplo, da minha esposa, tudo certo, já estou morando aqui, quais são minhas obrigações perante ao Brasil? Nós falamos, não preciso mais entregar, então, a declaração, mas eu preciso, então, avisar algum órgão competente no Brasil. A gente sabe que o banco, por exemplo, é um caso, né? Então você pode comentar um pouco mais. Existe quais são minhas obrigações depois de não ser mais um residente fiscal no país? Né? São poucas. Na verdade, existem alguns pontos para se atentar, que sair do país, fiz a saída definitiva, tá tudo certinho. Tem algum rendimento que a origem é do Brasil? Por exemplo, aluguel, alguma prestação de serviço, se eu tiver uma empresa, essa empresa me pagar e tal. Tem algum rendimento que a origem é o Brasil? Se sim, são 2 pontos que eu queria comentar. Um é um pouco polêmico e o outro é normal. O primeiro é de que você precisa continuar pagando o imposto no Brasil sobre o rendimento que a origem é o Brasil. Então, pensa assim, fiz a saída definitiva, o Brasil não quer mais saber de nada de mim em relação ao exterior. Mas o que acontecer dentro do Brasil, eu preciso pagar o imposto sobre ele. E a segunda coisa toda pessoa não residente que tem rendimentos no Brasil, o pagamento desse imposto é feito via retenção, ou seja, quem faz é a fonte pagadora. E aí, por que isso é polêmico? Porque quem recebe aluguel, o inquilino fala assim, olha, se você resolveu sair do país, o problema é seu. Eu não tenho nada a ver com isso, então eu não vou fazer esse recolhimento do imposto. E aí, muita gente acaba até desistindo de fazer o recolhimento do imposto, fica irregular e tudo mais, porque a galera não quer mesmo ajudar. Assim, já vi muitos casos de que o inquilino fala, mas se eu tiver que fazer, eu vou parar de pagar aluguel, sabe? Umas coisas assim. E aí,
tá bom, então tá, você não quer fazer, então é o contribuinte não residente que tem que fazer o pagamento desse aluguel de forma avulsa, né? Então você entra no site da Receita, prepara o documento de arrecadação lá e faz o recolhimento desse imposto sobre o aluguel. Paga uma DARF nesse caso. Quando é empresa, paga um DARF. Quando é empresa, a fonte pagadora, geralmente é um pouco mais fácil, porque as empresas têm uma tendência a fazerem as coisas corretas e tal. Então, já tem as próprias declarações que eles fazem e tudo mais, e a empresa faz, sim, a retenção, que aconteceria se você fosse residente ou não, né? Então, quando uma pessoa jurídica paga uma pessoa física, a pessoa jurídica é quem tem a responsabilidade do pagamento. Então, são mais essas questões, assim, de pagamento de imposto quando se tem um rendimento no Brasil. Saí do país, não vou ter rendimento no Brasil, não deixei nada lá que vai me dar algum tipo de rendimento. Teoricamente, não precisa se preocupar muita coisa, basta que você mude o título de eleitor. Poxa, eu troque. não fiz, né? Aí, a gente já começou com eu acho que eu não fiz isso. Eu também não fiz isso. Eu falei que o meu medo era esse, né? Eu começar a falar e vocês, eu acho que eu não fiz. E aí, então você tem que mudar o título de eleitor, dizer que você vai votar pelo consulado brasileiro na Alemanha ou consulado brasileiro em qualquer outro país que você esteja. Informar os bancos, né? Que você saiu, que você não pode mais ter uma conta normal, digamos assim, de residente no Brasil. Você precisa de uma conta de não residente. Isso eu também não fiz. Segundo ponto negativo. Eu também. Acho que... Isso é Vamos encerrar a gravação por aqui, também. antes que alguém da Receita esteja escutando. Espero que nenhum fiscal da Receita esteja ouvindo o podcast aí. Ih, rapaz, eu sei que tem fiscal da Receita se escutando, hein? A gente tem que ficar atento, porque se a Siri estiver por aí, ou a pessoinha do Google, Alexa, talvez minha seja meio Alexa eu deixo complicado. fora da tomada essa desgraça aí. Mas, assim, é importante fazer essa comunicação com o banco, principalmente porque algumas corretoras não fazem conta de não residente. E aí já me puseram contra a parede e falaram assim, tá, mas como que então os estrangeiros fazem investimento no país, né? Eles precisam ser registrados na CVM, assim como qualquer não residente que queira fazer um investimento estrangeiro. Eu não sou a pessoa mais especialista aí para falar desse assunto. Acho que vale a pena conversar com alguém da área financeira, entender certinho. Mas até onde vai meu conhecimento, você precisa ter um cadastro diferente para fazer investimento em ações, por exemplo. E aí a gente vai para o caminho aí da CVM, que é quem regula as ações da Bolsa de Valores e tudo mais. Mas, via de regra, precisa. O que acontece é que a hora que chega lá no banco, a gerente não quer perder a comissão pela sua conta, e aí ela fala, não, pode deixar a conta aqui e tal. Daí vai de cada um aceitar as condições que o banco impõe. Mas, teoricamente, preto no branco, eu não poderia ter uma conta corrente, por exemplo, no Brasil, movimentar cartão de crédito, sacar dinheiro, essas coisas. Uma conta não residente, eu pago pela teoria, vários serviços no Brasil, né? O cartão brasileiro para ser mais barato, tipo assim, Spotify, Netflix, é tudo mais barato no Brasil. E aí precisa de uma conta, né? No meu caso, na época que eu ia avisar o banco, a gerente ela falou assim, nesse caso eu vou fingir que eu não sei, que você não é residente, tá? Fingir que você não me falou, e realmente você me comunicar, precisa encerrar a sua conta, e o banco, na época, também disse que eu teria uma conta de CDE. Uma conta CDE, isso. Uma conta CDE, e essa conta só poderia ser aberta na matriz do banco em São Paulo, e a taxa para manter essa conta, como a Marina comentou, porque eles são responsáveis aí por toda a arrecadação de qualquer ganho de capital que você tenha, qualquer coisa, o banco que te passa a ser responsável por isso, e ela me falou que o banco prefere, então, não abrir, ou se abrir, a taxa chegava em torno de 800 a R$1.000 de manutenção da conta, são taxas, né? Então, assim, são era taxas algo bem caras. Era algo fora do real. Eu, assim, não compensa. Sem chance. Sem chance. Falando assim, pessoalmente, não profissionalmente, eu acho que não compensa ter uma conta de não residente no Brasil, a menos que você tenha uma fortuna e você precise deixar essa fortuna na conta lá. E não vai fazer falta uma taxa de R$1.000 para você em comparação ao montante que você está colocando lá. O que não é o caso de 97% dos brasileiros que saem do país, assim, Então, não compensa. Não compensa mesmo fazer a conta de não residente. E tem um outro lado também, né? Como você falou assim, que a gerente disse, se você me comunicar oficialmente, eu vou ter mesmo que encerrar a conta. Acho que vale dizer que, se você não comunicar o banco, a Receita não vai. Acho que é uma coisa assim... assim, não é que ela não vai, mas ela vai demorar muito tempo para isso. Então, ela vai demorar aí uns 8 meses, 1 ano, para poder falar, olha, banco, esse carinha aqui, ele já fez a saída definitiva, acho que tá na hora de você dar um jeito na conta dele. Isso demora um pouco para acontecer. E aí, é bom e é ruim, né? É bom porque, para quem tá fazendo tudo certinho, ganha um fôlego para
resgatar investimentos, não perder tanto dinheiro, assim, porque geralmente o pessoal, quem faz meio na correria acaba perdendo dinheiro, ou quem faz assim, atraso acaba perdendo um pouco de sacar. Mas é ruim porque aí te dá aquela brecha de falar, então a receita não vai falar pro banco, eu vou ficar quietinho também, não vou fazer nada, e aí, eventualmente, pode dar algum problema. Eu já vi situações, por exemplo, do próprio banco, embora a maioria seja dessa mesma conduta que o William falou, mas eu já vi banco falando assim, olha, tá bom, se você vai fazer a saída definitiva, então amanhã você tem que tirar o dinheiro daqui e não pode fazer mais nada. E aí eu acho que vai também de gerente para gerente. Depende do nível de relacionamento que você tem com o banco e tudo mais, né? Pergunta, né? A gente até comentou antes. Tá, eu fiz a declaração de saída definitiva, eu consigo mandar dinheiro pro Brasil ainda, né? Consegue. Daí tem que observar os limites. Consegue e pode. Ao contrário do que muita gente pensa. Porque muita gente vai pro exterior pra realmente pegar uma grana mesmo, pra mandar, né, pra família, ou pra ter mais em reais lá depois pra comprar imóvel e tal. Então você pode sim mandar a conta pra um banco que esteja no Brasil, mandar valores, né, pra uma conta que esteja no Brasil. Não tem problema, pode fazer movimentações, não tem problema. Desde que dentro daquilo que a gente já falou, né, de conta bancária de residente, blá, 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 a gente tenha um equilíbrio aí. Entendi. De como as coisas estão sendo feitas. Provando a origem e pagando sua parte pro Leão, tá tudo certo. Exatamente. Isso que é, né? E uma pergunta também é se eu, por exemplo, tenho financiamento imobiliário no Brasil, né, e eu entreguei a saída definitiva. Tem alguma questão? Como é que funcionaria isso? Tem alguma peripécia aí? Não. Eu acho que assim, você tem o financiamento do imóvel, você vai ter que continuar pagando o financiamento. e aí, a perder de vista, como é a maioria dos financiamentos de imóvel, por exemplo. Então, o que acontece é que o banco precisa ficar sabendo que você fez a saída definitiva. Porque, às vezes, o banco que fez o financiamento pode aplicar alguma taxa, alguma coisa nesse sentido aí, de manutenção mesmo ali da conta, do financiamento, enfim. Mas é difícil acontecer. Geralmente, mantém normal, e você continua pagando e vida que segue. Outra pergunta, eu posso continuar contribuindo com o INSS no Brasil? Normalmente, se um dia eu voltar, né, super aposentadoria do governo brasileiro. Vamos lá, esse é um conselho de amiga, assim, que cada um deveria ser responsável pela sua própria aposentadoria, porque no final dos contos, assim, entendo que a maioria das pessoas trabalham um bom tempo no Brasil, tem uma contribuição ao INSS significativa de tempo, né, e de valor, em alguns casos, dependendo do valor do salário que a pessoa tem. Então, claro, vale a pena. Se você quer continuar contribuindo, tem uma forma de você fazer isso como não residente. Então, na Receita Federal tem um link que eu posso até disponibilizar para o Tomás, se quiser, para, né, de repente, compartilhar aí, que diz exatamente as instruções, como você faz essa guia para recolher o INSS como não residente. Qual que é a diferença? Ele vai contar só o tempo de contribuição. Então, provavelmente você vai pagar sobre o teto, que é 4 mil e pouquinho, são 11%, mas ele vai contar o tempo de contribuição. Então, vamos pensar que você é uma pessoa de 65 anos, homem, por exemplo, que está em vias de aposentadoria e tal. Se 20 anos desse período você morou fora do país, mas você contribuiu, mesmo como não residente, não vai ter esse gap de 20 anos, ele vai continuar considerando o tempo aí de 30, enfim, 35 anos de contribuição normal. Claro, se você ficou 1 ano, 2 anos sem pagar, daí vai ficar esse buraquinho aí no meio do seu cronograma de contribuição. Mas para quem deseja cumprir, ou até mesmo para quem... eu quero vou pro Brasil, vai que eu sofro um acidente, ou a minha esposa fica grávida, eu quero ter um auxílio aí do INSS, que também tem esse lado, né, do INSS, que é a Seguridade Social, que te dá aí a vantagem, principalmente para as mulheres, do benefício da maternidade, ali tem um período que você recebe e tudo mais. Então, se você quer manter esse tipo de benefício, vale a pena fazer o pagamento. E aí basta seguir as instruções lá da Receita Federal e da Previdência Social para fazer o recolhimento dessa guia. Inclusive, a gente paga, né, para minha esposa. Na verdade, na Alemanha tem um acordo bilateral, né, em relação ao tempo de contribuição aqui e tal. Vale lá e vice-versa, né? Sim. E aí, para minha esposa, a gente também paga o INSS lá e mesmo morando no exterior, você pode requisitar o benefício e funciona. Recebemos o dinheiro. Sim, então. E até uma coisa legal, assim, que você falou, que é esse acordo bilateral. Existem países que têm e outros que não, então acho que vale a pena checar também se o país que você está, existe esse acordo, porque se existir, no acordo vai estar escrito exatamente
tudo que você tem o direito ali, o tempo que conta, todas as regrinhas aí em relação a essa aposentadoria ou qualquer tipo de outro benefício que vem da Previdência Social. Uma questão também é que não posso abrir uma MEI, né? Tem muita gente que presta serviço aí e tal, não pode. Né? O MEI é superestimado, assim, pelas pessoas, inclusive por brasileiros que estão no Brasil mesmo, assim. Qual que é o problema? O MEI, ele é uma formalização de um trabalho de um autônomo, assim. Então, pensa que você é um autônomo, pessoa física, e aí você começa a ganhar muito dinheiro a ponto de que você não quer pagar tanto imposto de renda, daí você abre uma MEI. É a formalização, né? Então, de trabalhos esporádicos, assim. Você paga uma taxinha ali mensal de 50, 60 reais, dependendo do tipo de empresa que você abrir. Tem vários benefícios, tem cidade que não paga alvará, enfim, várias coisas. E você pode receber os seus 80 mil anual aí, normal. A partir do momento que você faz a saída definitiva, ou você muda de país, a gente já vai para um ponto de que a principal regra do MEI é que seja brasileiro residente no Brasil. É a primeira regra, para você poder constituir uma empresa MEI. A partir do momento que você não é, você já não pode mais ter a MEI, e aí é onde há o desenquadramento, enfim, e é muito importante prestar atenção nisso, porque dependendo da data em que você desenquadra, pode ter várias complicações aí, então acho que vale a pena dar uma olhada também. Mas não pode. Mas você pode ter outra empresa normal. Então, você pode ter uma sociedade unipessoal, você pode ter uma sociedade de você com outra pessoa. Basta que, se você for sozinho nessa empresa, só for em seu nome, você tem que ter um procurador, e esse procurador ou um terceiro tem que ser o administrador responsável pela empresa no Brasil. A partir do momento que você se torna não residente, fez a saída definitiva, você não pode mais ser responsável direto e administrador de uma empresa no Brasil. Você pode fazer parte do quadro societário, receber dividendos e tal, mas você não pode ser responsável por ela na Receita Federal. Então, muita gente, o que acontece é, não só no MEI, outros tipos de empresa, faz a saída definitiva e segue a vida como se nada tivesse acontecido. E aí, em algum momento, principalmente para empresas que são optantes pelo regime do Simples Nacional, dá ruim, assim, porque o Simples Nacional leva a mesma característica do MEI, residente brasileiro. Então, você não pode ter uma empresa dentro do regime de Simples Nacional, que é o regime simplificado de tributação, que de passagem não é nada simples para os profissionais que o fazem, mas você não pode ter a empresa nesse regime. Então, você só pode optar por outros tipos de regime, que naturalmente a carga tributária é um pouquinho maior. Eu fico pensando, né? Os caras lançam uma versão simples, né? Então já tá tudo errado, né? Na minha opinião, né? Os caras já estão tendo que simplificar, porque o negócio já é tenso, né? Exatamente. Né? Tá, Mariana, explica para nós então o que é o Decreto Brasil-Alemanha. Vamos lá. É um decreto super complicado de 5 linhas. Basicamente, o decreto entre Brasil e Alemanha, ele é uma norma, né? É uma lei que tem, na verdade, ela tem poder de lei, dizendo que o cidadão que mora na Alemanha, que tem nacionalidade brasileira, enfim, a pessoa física que trabalha na Alemanha, tem um rendimento na Alemanha, independente de qual seja, e que paga imposto na Alemanha sobre esse rendimento, pode utilizar desse imposto, e aí tem um campo bem específico dizendo que o imposto é um imposto federal. Em alguns países, por exemplo, Estados Unidos, ou até mesmo alguns países europeus, tem imposto sobre a renda, o imposto do bairro, da cidade, algumas coisas assim. Então, esse imposto do bairro, da cidade, municipal, ele não entra como dedução. O que entra é o imposto diretamente sobre a sua renda, sobre o salário, né? O que provavelmente vai aparecer aí nos payslips como income tax, ou, enfim, vai aparecer mais ou menos dessa forma. É isso, você pode utilizar o imposto que foi deduzido do seu salário federal, né? O imposto sobre a renda, na sua declaração do Brasil, se você está obrigado a fazer, dizendo que já pagou imposto sobre aquele rendimento que você está declarando, quando é o rendimento do exterior. Então, vamos supor que eu estou no Brasil, normal, faço uma declaração de imposto de renda e tenho um rendimento na Alemanha. E sobre esse rendimento eu paguei 30% de imposto, por exemplo. Na hora que eu colocar esse rendimento, tem as conversões, tudo certinho, daí você coloca esse rendimento na sua declaração, fala, eu ganhei 50 mil reais, paguei 30% de imposto, mas o Brasil vai te tributar sobre 27%, enfim, vai tributar 27,5% sobre o valor, e aí você já vai ter pago 30% na Alemanha. Então, teoricamente, você pagou um pouquinho a mais aí, e aí vai ficar no 0 a 0. Acho que é importante falar que, embora o decreto permita a compensação do imposto, se você recebeu restituição na Alemanha, você não pode compensar o imposto que foi descontado do seu salário, porque
Aí o Brasil entende, tá, você pagou tudo isso lá, mas você recebeu de volta, né? Então não conta. Vamos tributar aqui e você paga. Em países que tem acordo de bitributação, né, para evitar a bitributação, que é diferente do decreto, o que acontece é, se você recebe o salário no país que tem um acordo, por exemplo, Portugal, ou um outro país, lá, Polônia, por exemplo, você recebeu 10 mil euros, daí você paga, coloca isso na sua declaração, e aí o valor que está lá compensa e não vai ser tributado, né? Ele não é passível de tributação. O Brasil não aplica nem percentual de imposto sobre. Se pagou num país, não paga no outro. Mas quando tem somente o decreto... e esse decreto ele é válido somente para Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra. O restante dos países que não tem acordo, infelizmente, paga 2 vezes. Por isso que se você for para um país que não tem acordo, nem o decreto, é importante que você faça a saída definitiva para não precisar pagar no Brasil sobre rendimentos do exterior. Tem que saber os caminhos, né, minha gente? É difícil. Percebe que não é tão simples, né? Então não é só fazer uma malinha, despachar. Por isso que tem gente, né, que nem a Mariana, trabalhando com esse tipo de coisa, né? Porque se fosse fácil, não precisava, né? Exatamente. É importante ter também, assim, um bom profissional para ajudar. E eu gosto de falar assim, deixa o apelo à comunidade expatriada do Brasil, para que vocês procurem ajuda do profissional antes de fazer a mudança. Acho que isso é muito importante. Porque muita gente faz 10 anos depois, 5 anos depois, e não é um julgamento, assim, é uma coisa de que eu sei que acontece, as pessoas não é todo mundo que vive nessa bolha de impostos e tributações, assim, como eu, né? É importante que você busque um profissional, seja um advogado, um contador especialista, enfim, para você traçar um plano, né? Traçar um planejamento estratégico aí de como você quer seguir. Tem gente que vai e tem já data para voltar, né? Vou ficar só 2 anos, 3 anos fora, né? Não tem... Então, acho que vale a pena procurar para traçar esse planejamento estratégico aí, tributário, para evitar pagar mais do que se deve. Pena que eu não te conhecia na época, né? É uma pena. Tá, olha só, galera. Offshore seja a melhor alternativa mesmo. Abrir uma offshorezinha aí em algum lugar aí, nas ilhas paradisíacas, sem indústria, sem nada, né? Abrir lá na Suíça, Tomás, vamos mudar para lá. A Suíça é um caso à parte nessa terra, né? A gente precisa estudar a Suíça, porque né, teve guerra, ninguém deu um tiro nos caras, eu não sei o que tem naquele lugar, né? Audiência, me explica qual é a mágica da Suíça aí, porque os caras são meio intocáveis, né? Enfim. Mariana, resume tudo pra nós aí, que a gente tá caminhando pro final desse episódio, faz um apanhado geral aí, dá seus conselhos e suas puxadas de orelhas aí na audiência. Tá, beleza, vamos lá. Então, só pra gente resumir, quem é obrigado, quem não é. Toda pessoa que decide sair do país, do Brasil, de caráter definitivo ou por um longo prazo, precisa fazer a saída definitiva para evitar qualquer tipo de problema com a Receita Federal, se atentar a informar os bancos e fontes pagadoras no Brasil de que está fazendo essa saída, para que as empresas e bancos façam os devidos recolhimentos de impostos. Se tiver empresa no Brasil, MEI principalmente, ou empresa no Simples Nacional, antes de fazer a saída definitiva, faça a alteração da empresa, mude o tipo de empresa ou encerre a empresa, deixe uma procuração para alguém que você confia, acho que é importante também, para que essa pessoa possa te representar aí em órgãos federais, municipais, estaduais, bancos, cartórios, e claro, essa pessoa tem que ser de confiança. Pode ficar tranquilo que o CPF não vai ficar inativo, você vai poder entrar e sair do Brasil quando quiser, desde que esteja tudo certinho. Lembra do título de eleitor, para que na próxima eleição você dê um voto positivo para o Brasil e a gente consiga... É um problema aqui, né, William? A gente que mora em Stuttgart tem que viajar até Munique para votar, tem que agendar, é um rolo, mas é chato, mas acho que vale a pena também, mesmo que você não vá votar, mude, né, o status aí do título de eleitor, para que fique tudo regularizado. E tendo qualquer dúvida aí, contate um profissional da sua escolha, um advogado, um contador especialista, que vai poder te dar os caminhos das pedras aí para que você regularize a situação, ou faça a sua saída definitiva com calma e segurança de que vai dar tudo certo. Show de bola. William, quer acrescentar alguma coisa aí? Muito bom. Eu acho que eu gostaria de acrescentar que minha experiência prática mudou no Brasil. Eu acho que, como a Mariana falou, a melhor coisa é entregar a definitiva, ficar kit com isso daí. E eu acho que esse é o melhor caminho para você que tá mudando assim. Então, evitar dor de cabeça, né? Evitar dor de cabeça, e tal. É sempre bom, né? Então é isso. Agradeço a presença de vocês. Acho que a gente acabou coletando aí algumas perguntas, né, no Instagram de alguns seguidores que a gente, infelizmente, não teve tempo para responder aqui. Então já fica o convite aí para
a gente gravar um próximo episódio para responder dúvidas pontuais aí que o pessoal mandou para nós, que eu acho que a gente falou durante o programa aí, principalmente a Mariana, que é um assunto bem complexo, né? Então não dá para em uma hora a gente cobrir todos os pontos. Então fica o convite aí, agradeço a presença novamente e até a próxima, galera. Tchau, tchau! Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.